A paz transformadas, mulheres que amam a palavra do Senhor. Hoje nós vamos ter o nosso primeiro devocional e o tema vai ser Faze-me uma terra fértil. Já pega sua Bíblia, seu caderno, sua caneta, que nós vamos dar início a esse devocional neste dia. O nosso texto base vai estar em Mateus capítulo 13, versículo de número 1, a parábola do semeador. Diz a palavra do Senhor. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Então vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu entre os pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60, e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós vemos a palavra falar a respeito de semente, vários tipos de solos. Hoje nós vamos falar a respeito dessa terra, essa terra boa e que produz. E como a gente prepara uma terra para a produção? Quando você vai fazer uma pesquisa a respeito disso, lá vai nos dar algumas informações de como preparar um solo, como preparar a terra para um plantio. E algumas dessas informações são que, primeiro, é necessário fazer a limpeza do solo. Você tem que remover pedras, raízes velhas, torrões grandes de terra. Segundo passo é a aeração, tornar o solo ou a terra fofa e airada, para que haja uma renovação do ar. É necessário também fazer a adubação, adicionar adubo, fazer a drenagem para evitar que a terra fique compactada, para evitar que ela fique dura e também que ela fique muito encharcada. E o último passo é o descanso. A terra, depois de um tempo, quando ela está pobre, quando ela está sem adubo, e você vai voltar a utilizar essa terra para plantio, você tem que primeiro adubar, cuidar dela e deixá-la em repouso por pelo menos 15 dias, para depois começar a plantar nessa terra. Se nós formos pegar todas essas informações e trazer para a nossa vida de forma espiritual, nós vamos perceber que um dos cuidados que nós temos que ter é a limpeza. Nós queremos que a nossa terra, o nosso coração, ele venha frutificar, que toda semente que nós recebemos possa dar frutos, mas nós esquecemos desse cuidado com a terra. E é necessário fazer uma limpeza. É necessário olhar e ver se precisa ser tirado algo das nossas vidas que impedem com que a semente venha germinar. Nós precisamos fazer com que o ar, o vento, o sopro do Espírito possa também fluir dentro de nós, porque é através desse sopro que há vida. Nós precisamos adicionar adubo. O que seria esse adubo? É tudo aquilo que vai trazer mais força, vigor, é a palavra, é um louvor, é oração, é jejum. Tudo isso ajuda a adubar as sementes que o Senhor, Ele semeia na nossa vida. Outro passo é a drenagem, para que essa terra não fique dura e também não fique encharcada.
tudo precisa de equilíbrio. Tudo precisa de uma certa dosagem. Eu sempre falo que o mesmo sol ou o mesmo calor que faz com que algumas coisas derretam é o mesmo calor que endurece outras. Então tudo precisa de uma dosagem. Outro passo que a gente às vezes nem sabia disso é o descanso. Uma terra para produzir, ela também precisa de um tempo de descanso. E nos nossos dias, quantos não têm tirado um tempo de descanso, um tempo de repouso? Nós precisamos repor nossas energias em Deus. Nós precisamos tirar um tempo com Deus. Nós precisamos tirar um tempo também para cuidar de nós mesmas, da nossa saúde. Nós precisamos de um tempo de descanso. E às vezes nós negligenciamos isso. E quando nós olhamos para essa palavra, nós podemos nos questionar: o que está impedindo que eu frutifique? Como está o meu solo? Porque nós queremos tantas coisas boas, nós queremos que tantas coisas deem certo nas nossas vidas, e nós recebemos tantas palavras, promessas, tantas sementes. Mas como está o nosso solo? Nós sabemos que algumas sementes, elas têm sim o seu tempo certo de produção. Mas muitas vezes o que atrapalha a produção não é o tempo, é o solo. Pelo fato dele não estar pronto para germinar a semente que recebeu. Nessa parábola vai falar de vários tipos de solos. E somente uma semente que foi lançada pelo mesmo semeador. E o que impediu que essas sementes frutificassem, como a que caiu em terra boa, foi justamente o solo. A semente era boa, mas alguns solos não estavam preparados para que essa semente pudesse germinar. Porque nós vemos que precisa desse preparo para que haja essa frutificação. E esse cuidado tem que ser nosso. Essa dedicação tem que ser nossa. Nós precisamos cuidar da nossa terra. A falta de cuidado impede a frutificação. É nossa responsabilidade cuidar da terra para que o fruto venha a ser gerado. Porque quando a terra é saudável, o fruto ele vem de forma natural. Ele acontece de forma espontânea, porque ele tem um ambiente propício, ele tem o lugar preparado para que isso aconteça. E nós precisamos entender que Deus, ele lança sementes diárias. A semente já foi lançada e a semente ela é viva, ela produz frutos. Então, cabe a nós agora a cuidar da nossa terra, do nosso solo, para que nós venhamos dar muitos frutos e esse fruto venha permanecer. A semente é boa e agora nós vamos esforçar para que também essa terra seja uma terra boa e essa semente possa germinar. Jesus, ele explica também aos seus discípulos cada palavra que ele falou ali a respeito das sementes, cada solo, e ele vai falar a respeito da terra boa, o que ela é. Ele vai dizer que, mas o que foi semeado em terra boa é o que ouve, compreende a palavra, então dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30 por um. Então a terra boa é aquela que ouve, compreende a palavra. A terra boa é aquela que ouve a palavra, que entende a palavra. Porque quando nós escutamos, entendemos a palavra, é fácil de cuidar de nós. Porque nós entendemos todas as instruções que o Senhor está nos passando. Porque quando nós ouvimos e entendemos, é fácil nós obedecermos a palavra. Mas quando há sujeira no solo, quando há
coisas que impedem, raízes velhas, nós não vamos compreender. Quantos solos ainda têm raízes de amargura, raízes de mágoa, tristeza do passado. Tudo isso precisa ser tirado para que haja a compreensão e o entendimento da palavra. Eu creio que a sua vida, que você, que o seu coração é uma terra boa, que você vai se esforçar, que você vai buscar se tornar esse ambiente propício para que o Senhor possa gerar muitos frutos na sua vida. Mas um texto da palavra do Senhor é em Salmos, capítulo 1, a partir do versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o fruto ao seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. A árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá o seu fruto no seu tempo. É todo aquele que tem prazer na lei do Senhor. Aquele que tem prazer na lei do Senhor, medita na lei do Senhor. A Bíblia diz que é como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. É uma terra regada pela palavra, é uma terra fértil, porque dá o seu fruto no tempo certo, as folhas permanecem verde, não caem, não murcham, e tudo quanto fizer prosperará. É nessa manhã, é esse o nosso clamor, que nós possamos ser regadas pela essa palavra, por essa água, para que a nossa terra seja uma terra boa e fértil, para que ela venha frutificar, venha dar o fruto no tempo certo, porque também não adianta a gente querer produzir no momento errado. Porque um fruto, quando ele dá antes do tempo ou fora do tempo, ele não é saboroso como o que dá no tempo certo. Nós não precisamos gerar frutos para mostrar. Nós precisamos gerar frutos porque isso é natural. Nós precisamos gerar porque foi para isso que o Senhor nos chamou, mas é no tempo certo, na hora certa. Nós não precisamos fazer porque outro faz. Nós não precisamos mostrar porque alguém quer ver, não. Nós vamos viver o tempo certo do Senhor. Nós vamos orar nesse momento, clamar ao Senhor para que possamos ser essa terra fértil. Senhor, eu oro com tuas filhas, ó Deus, com tuas servas. Peço, ó Pai, que nessa manhã o Senhor olhe para cada coração, cada solo. Pedi, ó Pai, que o Senhor venha tirar toda sujeira, toda raiz velha, tudo aquilo, Senhor, que tem atrapalhado a tua palavra de germinar, de frutificar em nossos corações. Tire, Pai. Faça a limpeza necessária. Deus, que o vento, o sopro do Espírito nessa manhã possa estar, Pai, entrando em cada coração, em cada vida. Deus, que essas mulheres possam ser mulheres frutíferas, mulheres saradas, mulheres transformadas pela tua palavra. Pai, eu peço nessa manhã que nós sejamos essa terra boa, Pai. Que a tua palavra possa entrar em nós, germinar e dar o fruto no tempo certo. Deus, se tem alguém passando pelo deserto, que mesmo no deserto essa mulher possa produzir. Que ela não venha desistir de cuidar dela mesma. Que ela venha cuidar da sua saúde emocional, da sua saúde física. Deus, dê ânimo, dê graça, dê sabedoria a cada dia. Eu peço, Senhor, em prol da vida de todas. Abençoe, Pai, tuas filhas nesta manhã.
em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Tenha um ótimo dia na presença do Senhor.